E agora já estamos consigo no Tarde em Família, em simultâneo aqui na rádio e na televisão Canção Nova. Muito boa tarde, onde quer que esteja, em Portugal, em todas as regiões onde a Canção Nova chega através da rádio, através da televisão e muito especialmente através da internet lá para fora. Estamos na véspera de um dia muito importante para nós, aqui em Fátima, para os católicos no geral, mas também para todo o país. Amanhã celebramos a festa litúrgica dos Pastorinhos de Fátima, celebramos os dois videntes de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta Marto. A data do dia 20 é escolhida devido à morte de Jacinta. Francisco já tinha falecido no ano anterior, no dia 4 de abril. A vida dos pastorinhos é um tesouro inesgotável e temos sempre que juntar alegria a isto, de tratar nos programas da Canção Nova com alegria também estas efemérides positivas e bonitas. E hoje vamos focar-nos na vida de Jacinta. A pastorinha faleceu aos 9 anos no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, onde foi internada depois de adoecer em 1918 com a epidemia da gripe espanhola, uma espécie de Covid daqueles tempos. O seu corpo foi sepultado no cemitério de Vila Nova de Orém, transferido depois para o cemitério aqui de Fátima em 1935 e 10 anos mais tarde para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A vidente foi beatificada a 13 de maio de 2000 pelo Papa João Paulo II em Fátima, canonizada a 13 de maio de 2017 pelo Papa Francisco aqui no Santuário, em pleno ano jubilar do centenário das aparições. Bom, é aqui só uma pequena introdução porque temos a satisfação hoje de receber aqui já pela segunda vez do Padre Carlos Azevedo. Ele é capelão precisamente do Hospital Dona Estefânia. Padre Carlos Azevedo, boa tarde. Olá, boa tarde e antes de mais muito obrigado também pelo convite para poder estar aqui a partilhar um bocadinho também daquilo que é a nossa relação, porque é mesmo uma relação. É verdade. A fé é toda ela uma relação e também com estas almas iluminadas não deixa de ser uma relação. Obrigado à Canção Nova pelo convite e também pela possibilidade de estar aqui convosco, é sempre uma alegria. Já não nos lembramos da outra vez que o Padre Carlos cá esteve. Quem é o Padre Carlos? Padre porquê? De onde é que vem? Bom, isto é uma história um bocadinho complexa ao início, porque na verdade meus pais moravam aqui numa terrinha perto de Alcobaça. Posso dizer que eu sou da Alcobaça, mas tive que ir nascer a Leiria, porque já naquele tempo, e estamos a falar de há mais de 50 anos, de vez em quando também as maternidades alternavam como hoje em dia. Apesar de nós às vezes considerarmos que são coisas novas, na realidade uma das coisas que se passava era que a maternidade de vez em quando em Alcobaça estava fechada e eu tive que vir nascer a Leiria. Mas fui criado em Alcobaça até aos 18 anos, depois entrei para os seminários da Diocese de Lisboa, neste caso Almada, Olivais, depois a ordenação. Há 30 anos, fiz 30 anos agora há poucos dias de sacerdote e pronto, e entretanto toda esta experiência foi uma experiência que comecei como parco na Lourinhã, depois aqui na zona mais perto das Caldas da Rainha, Foz do Orelho Couto, Serra do Bouro e Nadadouro, depois Lisboa, criação da Paróquia de Telheiras e também já nomeação como capelão do Hospital Dona Estefânia e entretanto muitas outras coisas têm acontecido. Radialista na Rádio Amália, não é? Começámos na Lourinhã, depois passámos para as Caldas, fizemos rádio na RCC, na Rádio Clube de Caldas, e entretanto, quando passámos para Lisboa, tivemos imensa sorte, aquele imensa bichinho graça. da rádio, não é? É verdade, continua a animar-nos e passámos a fazer também na Rádio Amália. Muito bem, quando chegou ao pé da mãe, que é aquela senhora que está ali do outro lado, no Estúdio 2, Sim. E disse assim: mãezinha, eu vou para o seminário, quero ser sacerdote. O que é que ela disse? Rezou, com certeza. Não disse muita coisa. Foi mais uma atitude, talvez, de comoção interior, mas não foi assim um tempo muito. Até porque quando nós dizemos que vamos para o seminário, não quer dizer muita coisa, não é? Isto depois leva muitos anos. Aliás, eu lembro-me do primeiro Natal em que me apresentaram no seminário, às famílias, estavam as famílias todas juntas na primeira festa de Natal, e quando disseram: estes, se Deus quiser, daqui a 8 anos vão ser sacerdotes. Quer dizer, eu fiquei assim a pensar: 8 anos? Ufa! E é verdade, foram 8 anos de seminário. 8 anos de preparação. É de preparação, de discernimento, de tentarmos perceber até que ponto todo este caminho faz sentido, não só para nós, mas também com a confirmação daquilo que é a voz de Deus através da Igreja. Não é? Ser sacerdote diocesano é responsabilidade, mais responsabilidade é, padre, ser capelão de um hospital tão particular como é um hospital de crianças, como é um hospital ou com crianças, não é? Que há um relacionamento assim muito especial, não é?
É verdade, tivemos esse grande privilégio de, a certa altura, o Sr. Patriarca Dom José Policarpo nos pedir para assumirmos a capelania do Hospital Dona Estefânia. Significa que somos assistentes espirituais, neste caso católicos, somos mesmo funcionários do hospital, porque temos em Portugal hospitais com 150 camas, têm a possibilidade de ter um capelão a tempo inteiro. Ali, para além daquilo que é, quase que eu diria, o grande problema da nossa vida, que é a saúde e a saúde das crianças, né? Porque é um hospital central pediátrico, temos também ali uma situação que é muito significativa, que é o facto de a Santa Jacinta dali ter partido para Deus, e nós na Igreja Católica temos esta consciência de que os santos são do sítio de onde partem para Deus. Logo que, nesse sentido, a Santa Jacinta pode-se dizer que é Santa de Lisboa, e em Lisboa o sítio por excelência do seu culto e da sua devoção é no Hospital Dona Estefânia. É mesmo essa uma das frases que está aí no seu livro, não é? Exatamente. É verdade. Os santos são de onde partem, não é? É, de onde partem para o céu, e porque isso confirma também a sua santidade. Nós só sabemos se eles efetivamente são sãos ou não, ou seja, se eles são inteiramente amor, exatamente no dia em que eles partem para Deus, e isso confirma que a sua vida é efetivamente toda ela comunhão com Deus. Eu pedia-lhe que levantasse um bocadinho o livro aí para a câmara. Como é que se chama o livro? Mesmo? Chama-se precisamente Jacinta a Santa de Lisboa, e são alguns factos da sua biografia, e muito em especial também tem a ver com o facto de nós procurarmos já, compilar algumas das lições que vamos apreendendo da passagem da Santa Jacinta por Lisboa. Esse é um livro de um padre para os adultos, de um padre para os jovens, de um padre para os juvenis? Para toda a gente. Não é só o meu. Eu tenho aqui duas belíssimas colaborações. A Carla Afonso Rocha, que é hoje em dia uma dos grandes rostos também do conhecimento daquilo que a Santa Jacinta nos deixou, especialmente na cidade de Lisboa. Também temos uma ilustradora, que é Maria Anderson, e que vive nos Açores, é sismógrafa, e que nos deu também o privilégio de nos ir ilustrando os livros ligados à nossa redação. Este livro também tem aqui dois apontamentos. Um deles é uma referência ao Padre Cóndor, porque achamos que o Padre Cóndor é de facto um pilar importantíssimo que não pode ser esquecido, e também um outro senhor que esteve na Cama da Jacinta e que nos ajudou também a conhecer muito daquilo que é a parte ligada ao espaço onde a Jacinta viveu os seus últimos dias lá na Estefânia, que é o Sr. Manuel Tavares, e portanto tudo isto acaba por ser também um bocadinho. Nós temos esta noção que hoje em dia temos partido muitas vezes do zero. As pessoas sabem muito pouco. Tem às vezes uma devoção que é assim um bocadinho, quase que diria assim, uma coisa ligada quase a um sortilégio, ou quase uma coisa pouco consistente e às vezes pouco sólida, que precisa de conteúdos. A fé não pode ser só um sentimentalismo, tem que ser alguma coisa que tenha uma base que, quando nós não sentimos, temos que nos manter unidos a ela, e para isso são precisos conteúdos, e é nesse sentido que nós vamos escrevendo estas histórias. Um capelão do Hospital Dona Estefânia vai junto das crianças quando passa, vai junto das crianças quando as crianças chamam, vai junto das crianças quando os pais chamam, quando a família chama? Vamos passando, vamos estando, portanto temos um horário para cumprir como funcionários, e depois também somos chamados extraordinariamente para o apoio, que são as coisas infelizmente mais duras e mais difíceis da vida, não é? Más notícias e morte, não é? Ainda esta semana tivemos a acompanhar algumas crianças que não estão nada bem, algumas delas que partiram, não é? Na vinda para cá, ainda hoje vinha a marcar um funeral de uma, que depois também acompanhamos progressivamente, dando apoio também às famílias no pós-alta, e às vezes no pós-alta, e às vezes quando o desfecho não é aquele que nós desejaríamos necessariamente. É preciso ter uma alma diferente e um coração muito grande, não é? E uma presença de espírito para os momentos mais importantes, não é? José, eu diria que é preciso uma coisa que hoje em dia, que não tem a ver comigo, não tem necessariamente só a ver comigo, é preciso uma coisa chamada competência. Hoje não se pode fazer nada só por boa vontade, com o risco de estragarmos muito aquilo que é o trabalho que fazemos em termos de apoio espiritual àquelas famílias. Temos muito a missão de descobrir onde é que está Deus, num espaço e num tempo em que parece que Deus está distante e não está ali, porque muitas das vezes, como sabeis, não é? A pergunta é sempre onde está Deus, quando o sofrimento bate às crianças, que é o sofrimento mais absurdo que existe, não é? É o sofrimento da inocência.
E depois compete-nos encontrar. Há muita capacitação hoje para estes munos de capelão hospitalar e depois é também a disponibilidade interior para irmos aprendendo com os anos, né? E já somos capelães há 22 anos. E 22 anos, não parece. Às vezes é assim um bocadinho difícil separar os videntes. Hoje vamos falar de Jacinta, porque os pastorinhos têm uma unidade entre eles. Como é que podemos descrever assim Jacinta, que era a mais pequenina no seu caráter, no seu temperamento, ainda de criancinha, não é? Nós, efetivamente, baseamos tudo aquilo que é o nosso conhecimento hoje em dia em testemunhos, não na primeira pessoa, mas em testemunhos escritos que nos chegaram até hoje. A Jacinta é descrita como uma menina muito normal. Eu gostava, para além daquilo tudo que é o ser uma criança com muito pouca idade, 7 anos, não é? E às vezes eu, quando estou a falar para crianças que visitam o Hospital Dona Estefânia, eu gosto de me perguntar, está aqui alguma criança com 7 anos? Mas nós temos só uma pequena perspectiva, não é? E o que é uma criança desta idade? Espontânea, às vezes ainda um bocadinho, é tentar encontrar o seu lugar e o seu espaço, e portanto muitas vezes a Jacinta é muito afirmativa. Esta parte é muito bonita. A Jacinta era conhecida como uma personalidade forte, que não gostava muito de perder e gostava muito de se afirmar, e portanto esta parte é muito bonita. Mas como sabemos, tinha uma característica que eu gosto de chamar a atenção para ela, não é? Porque é uma característica muito bíblica, que é a pureza de coração. A pureza de coração é aquilo que nos faz ver a Deus. Diz as bem-aventuranças, não é? Felizes os puros de coração porque verão a Deus. E com certeza o que Nossa Senhora aqui encontrou, o que o céu encontrou na terra, foi a pureza de coração. Antes, tinha que lá estar antes, e que nós sabemos hoje que continuou depois. Não é? Depois das aparições. E depois muita coisa mudou em todos os 3 pastorinhos, mas também na Jacinta, não é? A mais sofredora, digamos assim, não. Deram muito sentido a estas crianças, a tudo aquilo que se tinha passado. Às vezes nós achamos que estas crianças são santas porque viram Nossa Senhora, e não é verdade. Ou seja, não é porque viram Nossa Senhora. Aliás, nós temos outras aparições. Sim. Eu gosto muitas vezes de referenciar, por exemplo, a Salete, onde Nossa Senhora apareceu a 2 crianças, e essas 2 crianças, a Melanie e o Maximina, não são santos e viram Nossa Senhora, e as aparições de La Salette são confirmadas. Portanto, o que faz com que estas crianças sejam santas tem a ver exatamente com aquilo que o José agora referiu. É que o depois ainda nos aproximou mais do mistério central da nossa fé. E há aqui, por exemplo, uma referência sempre à Santíssima Trindade, que é lindíssima, entre as crianças que sabiam tão pouco, nem sabiam ler nem escrever. Portanto, esta história acaba por ser uma história muito bonita, muito consistente, muito coerente com a Sagrada Escritura. Este é um dos critérios para confirmar exatamente a santidade deles. Outra coisa é as suas vidas aderiram muito a tudo aquilo que anunciavam como tendo sido a mensagem do céu, ou seja, eles passaram a fundir a sua vida não só no consolar a Jesus, no reparar o coração magoado de Jesus, a fazerem sacrifícios pela redenção do mundo, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores. Tudo isto é tão central no mistério da nossa fé, e estas crianças, entretanto, fundiram a sua vida com esta missão, que é uma das coisas que é realmente muito bonita. Na altura e agora, é importante o apoio da família. Jacinta teve o apoio da família, mas neste particular das aparições de Nossa Senhora, no início a família até nem apoiava muito, a mãe em particular, para aqueles que já viram aqueles filmes, aquelas recriações dos pastorinhos, das aparições de Fátima, isso também é importante, não? Certo. Na verdade, essa dificuldade sentiu-se mais na vida da Lúcia. Curiosamente, quer em casa, na casa do Francisco e da Jacinta, isso foi mais esbatido, ou seja, praticamente os pais aderiram logo à mensagem. Tinham consciência daquilo que eu disse, que é a pureza de coração, ou seja, que estas crianças eram inteiras, eram sinceras, não eram crianças com malícia, nem eram crianças desviadas daquilo que era a verdade. E portanto, se diziam, é porque seria verdade, até porque o ambiente era muito austero a esta mensagem, o ambiente geral. Aliás, até mesmo a reação de alguns familiares em relação àquilo que as crianças diziam tem exatamente a ver com isto. Não tem a ver necessariamente em pôr as crianças em causa, mas
o ambiente era tão austero que acabava por ser uma situação muito incómoda, quer para as próprias crianças, quer para as suas famílias e para todo o ambiente que as envolvia. E até toda esta área ligada à Fátima, não é? Portanto, Aljustrel e Fátima passou a ser um sítio de grande tensão a partir daquelas aparições, não é? Logo que, por isso mesmo, nós não pudéssemos dizer que a questão fosse assim tão fácil. Em relação à família do Francisco e da Jacinta, há um aspecto que é delicioso, que eu aproveito para partilhar, que há uns tempos chegou-nos a informação que alguém mais ligado assim, de maior intimidade à família do Francisco e da Jacinta tinha esta noção de que estes acontecimentos não eram impossíveis. Aliás, há aqui uma senhora da Ortiga, onde Nossa Senhora também apareceu, um santuário aqui pertinho, que era frequentado já por estas crianças e por estas famílias. Portanto, estes fenómenos não seriam fenómenos de todo novos. Inclusivamente, há quem diga que o próprio tio Marto, o pai dos pastorinhos Francisco e Jacinta, teria já ele próprio testemunhado alguns acontecimentos místicos, do qual ele se reservara. Porquê? Porque, sendo ele já um adulto, enfim, sentia se calhar alguma vergonha, alguma dificuldade em poder, se calhar, também expor-se a um juízo público. E por isso conteve esse contacto mais místico com o divino, para si próprio não o tendo divulgado. Mas que, quando os pastorinhos falam exatamente de tudo aquilo que se tinha passado na Cova de Iria, que ele é um dos primeiros a aderir. Damos assim um saltinho aqui na história, no programa desta tarde, na partida de Jacinta para Lisboa, para o hospital. Que é diferente de agora. Daqui a mais um tempo podemos chegar de Leiria a Lisboa em 35 minutos no TGV. Agora também podemos ir rapidamente nos expressos, até podemos ir nos carros de praça, como na altura havia. Na altura, Jacinta ia sozinha para Lisboa, para o internamento, por uma zona mais citadina, por uma criança que nunca tinha saído daqui, para todos os efeitos. Estava no campo, não é? É verdade, uma situação muito complexa, importa ver. Eu gosto muito de deixar sempre esta mensagem. Aliás, uma das coisas que nós veiculamos no nosso livro é: achamos que o mundo nunca esteve tão bom como está hoje, porque basta nós pensarmos um bocadinho o que era aquele tempo para termos esta ideia clara na nossa vida, que realmente nós estamos a viver um tempo privilegiado e é pena não sabermos aproveitar. Naquele tempo era tudo muito difícil. A Jacinta vai para Lisboa muito doente, num tempo em que tudo era pago, até no internamento, no que diz respeito ao internamento no hospital, tudo seria pago. Num tempo em que também a cidade grande, ainda hoje, não é? Se eu tivesse a minha mãe para ir a Lisboa ou o meu pai para ir a Lisboa, é sempre complexo. Os meus pais moram em Alcobaça, se tivessem que se dirigir a Lisboa, se eles sabem que têm que ir num dia, 3 ou 4 dias antes já não dormem, não é? E ainda existe isto muito espalhado ainda pelo nosso tempo e pelas nossas terras. Naquele tempo é a mesma coisa, foi um procedimento muito difícil, foi preciso haver a garantia de que alguém ajudava a custear todas as despesas. A tia Olímpia, que era a mãe da Jacinta e do Francisco, vai acompanhar a Jacinta a Lisboa e todos os aspectos eram sempre dificuldades. A tia Olímpia só tinha ido o mais longe possível, era até à batalha em toda a sua vida. Ou seja, ela só se tinha deslocado 20 km dentro do raio da sua terra. Muito certamente até a Orém e até à batalha. Imaginemos. Ir para Lisboa era um pesadelo. Depois não conheceu ninguém. Foi dito que eles iam com uma senha, que era um lenço branco atado ao pulso, para que fossem identificados à chegada à estação do comboio, em Lisboa, estação do Rossio. E ali foram acolhidos, ali foram encaminhados para o orfanato que existia na Estrela, e hoje é um convento de Irmãs Clarissas, e ali fica a Jacinta uma parte de janeiro e depois até o dia 2 de fevereiro, a altura em que ela entra no Hospital Dona Estefânia. Já, vejam só esta dificuldade, já para a deslocação, o pai da Jacinta fez algumas recomendações, e uma delas era que na cabine onde elas fossem no comboio, que a mãe pedisse desculpa às outras pessoas que iam, porque o corpo da Jacinta já estava em ferida, em chaga, e já tinha algum cheiro ligado até inclusivamente ao facto de alguns tecidos poderem estar em degradação. E portanto o pai recomendou à mãe que pedisse desculpa pelo cheiro da menina, porque ela estava muito doente, e aquele cheiro tinha a ver exatamente já com a degradação de alguns tecidos, porque ela tinha uma chaga no peito que já a afetava naquela
altura. E a Jacinta foi para Lisboa com a mãe. As pessoas sabiam quem era a Jacinta? Não sabiam? Viveu mais ou menos reservada como aconteceu na escolaridade da irmã Lúcia? Sim, viveu recatada. Aliás, na Estefânia pouca gente soube que ela era a Jacinta. Foi preciso ela ir primeiro para um orfanato. Porquê? Porque era preciso uma morada de Lisboa para dar internamento no Hospital Dona Estefânia, e também foi preciso alguns dias para se fazer uma subscrição pública, ou seja, um peditório para juntar algum dinheiro para ela poder ser internada. Como foi dito, tudo era pago e até muitas vezes as pessoas tinham que levar os produtos e os materiais que precisavam para o internamento. Entretanto, esta história de ela poder entrar naquele hospital não foi de todo facilitada. Também o próprio acolhimento em Lisboa é uma das coisas que nós salvaguardamos sempre. O acolhimento em Lisboa foi muito difícil. Na verdade, as famílias não a queriam receber porque ela estava extremamente doente e podia contagiar alguém. Aliás, um dos obstáculos que aconteceu também no próprio orfanato, a senhora que era responsável pelo orfanato, a quem a Jacinta chamava de madrinha, tinha inclusivamente esta censura à volta dela, que era: vais internar aí essa criança e esta criança vai contagiar as outras crianças que faziam parte do orfanato. O que sabemos hoje é que nenhuma criança ficou doente por causa da Jacinta à sua passagem. Isto é um sinal bonito, mas também era, pela sua popularidade, também um risco qualquer família a poder acolher, porque podia estar sempre em casa essa família a ter que receber visitas para pessoas que queriam, através da curiosidade, conhecer a Jacinta. Não só por boas razões, algumas são uma curiosidade vaga e, enfim, abstrata. E então a Jacinta vai para a Estefânia. Sabemos que o próprio cirurgião que a operou, e que é um testemunho muito importante a propósito da Jacinta, ele não sabia quem era a Jacinta. A enfermeira, curiosamente, sabia, mas na altura referia-se a Jacinta como a pequena vidente Fátima, a quem dizem que Nossa Senhora apareceu. Jacinta, que tinha a mãe em Lisboa, tinha as enfermeiras, tinha os médicos, e houve ocasiões em que teve Nossa Senhora. Também é verdade. Ela em Lisboa, certamente a grande companhia foi Nossa Senhora. O nosso quarto vidente Fátima, assim nos referimos a ele, que é o Cônego Formigão, quando a Jacinta morre, ele vai a Lisboa, porque ele já tinha este encargo de ir, enfim, consolidando um bocadinho tudo aquilo que se estava a passar, e estudando, e investigando, e ele vai a Lisboa depois da morte da Jacinta para fazer um inquérito acerca de dois grandes factos que ele gostava de certificar. Um deles era se realmente a Jacinta tinha morrido sozinha, porque Nossa Senhora já tinha profetizado e já tinha dito à Jacinta, e ela tinha comentado que ela viria para Lisboa e que ela iria falecer sozinha. E realmente é dito que, efetivamente, a Jacinta partiu no dia 20 de fevereiro às 10h30 da noite de uma das enfermarias da Estefânia, onde era uma enfermaria de pediatria. Dali partiu para Deus, sozinha, sem a presença de ninguém. Temos que ver que até aos anos 80 do século XX as famílias só podiam ir à visita 1 hora por dia aos seus filhos. As pessoas chegavam, deixavam os seus filhos internados e só lá iam 1 hora por dia visitá-los, não podiam permanecer lá. É curioso como este facto também teve melhorias a partir da presença da Jacinta. Porquê? Porque anos mais tarde, já nos tais anos 80, muitas das enfermeiras fizeram força para que os pais pudessem estar a tempo inteiro com as suas crianças, e muitas dessas enfermeiras eram católicas, e pensando no exemplo da Jacinta, que ali permaneceu sozinha, insistiram muito para que esta realidade mudasse. É bonito. Mas, como estava a dizer, então, o médico que faz a cirurgia da Jacinta, ele espantou-se porque este é um dos momentos centrais da vida da pastorinha. Ela é operada a sangue frio, ou seja, sem anestesia, uma leve sedação com éter, uma coisa muito pouco significativa, onde é feito um corte de costelas e é feito um orifício do qual se tira líquido dos seus pulmões. Ela testemunhou tudo. No final o médico espantou-se e disse: estou espantada com esta menina, a qualquer criança que se tivesse feito isso ela estaria esperneada, estaria gritada e chorada. Esta menina só disse: meu Jesus, minha Nossa Senhora. O médico não era crente, mas mais à frente testemunhou para o processo da beatificação dos pastorinhos e deixa-nos este belo testemunho. Foi aí que ele soube que ela era a Jacinta, porque a enfermeira comentou: essa menina é aquela pequena vidente Fátima a quem dizem que Nossa Senhora apareceu. Isto é em termos psicológicos, e agora podemos falar já em termos psicológicos. Para uma criança com aquela idade estar afastada de tudo e de todos, da realidade campesina aqui da nossa região, estar afastada dos primos, dos familiares, deve ter sido muito difícil. Só com
com o seu querer de Nossa Senhora é que foi possível conseguir suplantar isso tudo. Esta comunhão com Deus e com Nossa Senhora foi sem dúvida o grande suporte desta criança, que é exatamente uma das lições que nós podemos tirar para a nossa vida. Qual é a importância de Deus na nossa vida? É isto mesmo, é ser nossa companhia também, e nós sermos companheiros de Nosso Senhor. É tão bonito. E Nossa Senhora foi sempre ali, uma presença forte. Como eu disse há pouco, o Cónigo Formigão vai testemunhar que a Jacinta morreu sozinha e também que Nossa Senhora lhe apareceu. As enfermeiras testemunham que a Jacinta em várias ocasiões é encontrada em êxtase místico, numa espécie de colóquio com algo que as enfermeiras não conseguiam decifrar. E esta parte nos denota que de facto a Jacinta teve esta companhia. Quando no ano 2000 o Papa São João Paulo II vem a Fátima beatificar os pastorinhos, ele faz comentário da senhora que em Lisboa acolheu a Jacinta e que dizia que estava espantada com a Jacinta, essa senhora, com a maturidade de uma criança com 9 anos. Onde é que, perguntou essa senhora à Jacinta, onde é que aprendeste todas estas coisas? E ela dizia, mas discorrias eu, outras foi Nossa Senhora que nos ensinou, porque havia ali uma maturidade muito especial, de tal maneira que São João Paulo II sugeriu aos pais e às mães aqui no Santuário de Fátima que pusessem as crianças na escola de Nossa Senhora. Tão bonito. É com este testemunho de sofrimento da menina Jacinta, de Santa Jacinta, quer no hospital, quer ainda aqui em Fátima, em Orém, é necessário falar mais de Jacinta. Na maneira em que o padre aqui também a trouxe. Eu não sabia esse pormenor desse sofrimento, daquela operação quase a sangue frio. É verdade. Os pastorinhos importa, e isto tem que ser muito falado, sempre, porque nós às vezes achamos que a santidade deles advém do facto de eles terem visto Nossa Senhora, e não. As virtudes que a Igreja lhes reconhece é a heroicidade no sofrimento. Sendo as primeiras crianças canonizadas sem terem sido mártires na Igreja Católica, portanto, qual é a virtude que lhes é reconhecida e pelo qual o processo se torna legítimo? É a heroicidade no sofrimento. E nós sabemos que isto é muito importante, até porque muitas das vezes dói-nos um bocadinho da barriga e nós pomos tudo em causa, até o próprio Deus. Então importa, não é? Importa o quê? Importa que nós sejamos capazes de perceber onde é que está aqui a grande lição. E esta lição tem que passar. Muitas vezes lá na Estefânia nós falamos disto e isto passa como uma das lições mais importantes ali, aprendida com a passagem da Santa Jacinta, não é? Fortes no sofrimento. Falar muito, sim, as pessoas precisam de esclarecer. A fé não pode ser só uma coisa para dar sorte ou uma coisa que se vive na superstição. É uma coisa relacional. E temos todas estas pessoas que são uma referência relacional com o Senhor. O que é que Ele faz a diferença? Que diferença faz a fé na nossa vida? E é isto que é importante nestes pastorinhos. É que efetivamente tudo aquilo que eles viveram faz toda a diferença. Jacinta insere-nos aqui no mistério, neste mistério do sacrifício de si mesmo, pelo outro, pela reparação. Um mistério que no mundo marcado na atualidade pelo egoísmo pode ser até difícil de entender por alguns. Uma criança que aceita assim um grande sofrimento, oferece-o. Como é que podemos entender esta quase loucura de sofrer pelos outros quando temos as nossas próprias dores? Às vezes também não as sofremos, digamos assim. A palavra sacrifício é uma palavra que de facto realmente nós fugimos dela hoje a 7 pés, não é? Nenhum de nós se identifica muito bem com a palavra sacrifício. Mas a palavra sacrifício é muito bonita, porque a palavra significa o fazer sagrado, tornar aquilo que nós fazemos absolutamente divino. E para isso, o que é que nós temos que fazer? Amorizar tudo aquilo que fazemos. Na verdade, os pastorinhos, é evidente, puxaram um bocadinho mais pela dimensão daquilo que já era a sua vivência, não se furtaram ao sacrifício, ao sofrimento. Mas o importante não é o prisma do sofrimento. O importante é o amor que se põe nas questões. Porque às vezes nós confundimos isso e por isso é que fugimos. E hoje muita gente foge de tantas e tantas coisas que se passam na sua vida e ao que poderão levar a sofrimento, pensando que assim ficarão melhores. Mas não, estão a criar uma vida de vazio. Eu não tenho medo de chegar ao fim da vida e chegar ao fim da vida muito sofrido, mas de coração cheio. Agora, chegar ao fim da vida, vou chegar
sempre sofrido, mas não quero chegar de coração vazio, significa que não amei e que andei sempre a fugir do amor que provoca, efetivamente, também muito sofrimento. É claro que sim, mas a vida é mesmo assim, a vida é para ser vivida assim, e eles são, não é, dois expoentes máximos da vivência de alguém que pega em tudo e de tudo faz um ato de amor. Não será por acaso que nós chamamos aos nossos santos São, né? São Francisco, São Nuno de Santa Maria, São significa ser saudável. Saudável não é só uma questão física, porque se saudável fosse uma questão física, todos os saudáveis eram muito felizes, e não é verdade, não é? Nem toda a gente tem saúde. Ser são é mais amplo do que ter saúde física. Ser são é ter na sua vida tudo transformado em amor, e é isto que estas crianças perceberam de uma forma notável. A minha avó, e se calhar a sua também, e a sua mãe se calhar, tinha uma coisa de um aparelho de ferro onde se colocava uma panela de cozer dentro da lareira. Certo. Que é uma trempe. Sim. Falta aqui um pé da trempe, não é? Para termos os três santos pastorinhos. Sim, não há de faltar muito. Creio que hoje em dia, com todo o benefício dos meios de comunicação que temos, o processo da Irmã Lúcia será muito mais célere do que tudo aquilo que foi respingar dados, fixar acontecimentos, testemunhos, desde o Padre Condor, agora até a Irmã Ângela. Foram tempos muito mais exigentes e muito mais difíceis de ir desbravando caminhos. Hoje em dia as questões estão mais fáceis. Eu creio que o processo será tranquilo e célere. E temos muita coisa ainda para desbravar nesta mensagem. E eu gostaria muito de deixar este desafio. Não basta só virmos a Fátima, acendermos uma vela e estendermos uns lencinhos brancos para dizer adeus, e depois emocionadamente à imagem que recolhe no final das grandes peregrinações, mas é muito importante aprofundar esta mensagem e ver o que é que ela tem a ver com a nossa vida. E daí tirarmos depois também muita daquilo que é a riqueza essencial de Fátima. Jacinta, esta santa de Lisboa, não é? Como diz o seu livro. O livro vai ser uma coleção? Vai ser 3 livros? Já são 3 livros. Já são 3 livros. Começámos com a Belota. A Belota fala da vida do pai e da mãe do Francisco e da Jacinta, da tia Olímpia, e também dos pais da Irmã Lúcia, porque eles eram todos família, e criámos uma história aqui à volta da Cova da Iria, chamámos-lhe Belota. Não vou explicar exatamente porque estão aí nas livrarias, em todas as livrarias, estes livros disponíveis, e a Belota pega em factos históricos, e depois é evidente, criamos aqui uma ideia de base para unificar todos os factos históricos, porque achamos que, apesar de já haver muita coisa escrita, às vezes o mundo hoje vive das novidades, não é? Do que está a ser no momento, e que para este tempo seria interessante veicular aqui algumas dessas mensagens em relação a alguns factos históricos. Não sabemos exatamente como é que as coisas correram, mas eu acho que quem ler a Belota não ficará muito distante daquilo que poderá ter acontecido. Depois a Arca, que relata o dia 13 de outubro de 1917, o dia da aparição de Nossa Senhora, a última aparição daquele ciclo de 6 aparições na Cova da Iria, onde se dá o milagre do sol. E é uma descrição como em casa do Francisco e da Jacinta se terão passado as coisas desde a manhãzinha até amanhã, se Deus quiser. Assim termina o livro. Desde o primeiro momento ao despertar até lá, como é que poderá ter sido aquele dia? E creio que, além de podermos ir lá, no nosso imaginário, temos também um outro benefício, que é perceber um bocadinho como é que era a vida naquele tempo, com muitas descrições na qual muita gente se tem identificado. O padre Carlos ainda está com a idade suficiente para um livro de Lúcia e um livro de Francisco. É possível. Para já, vamos voltar um bocadinho para a Nazaré. Sendo eu aqui para a Nazaré. Temos um livro que vai sair este ano, se Deus quiser, chamado A Gruta, e tem a ver também com o resgatar de uma mensagem muito importante. Eu gosto imenso da história da Nazaré, não só do milagre de Dom Afonso Roupinho, mas tudo aquilo que está à volta da imagem de Nossa Senhora da Nazaré, que é para mim uma das imagens mais importantes de todo o mundo. Inclusivamente, na nossa tradição, é uma imagem que é atribuída ao próprio São José, imagine-se. Portanto, às vezes as pessoas já não têm noção
introdução de algumas quantas coisas que fazem parte da nossa história, da nossa tradição, e a nossa ideia é sempre ir resgatando um bocadinho isto, escrevendo-nos de uma forma que seja agradável. E quem sabe se não existiram por aí algumas empresas digitais que possam fazer desenhos animados baseados nos três pastorinhos. Temos alguém já, os livros, por exemplo, já chegaram agora, como sabeis, está a acontecer um musical em Lisboa chamado Fátima. Já chegaram às mãos do La Féria e, portanto, há outras quantas pessoas de volta destes livros. Quem sabe se um dia destes não se surgirão aqui algumas ideias para passarem a outra plataforma. Desenhos animados, porque nos deixam uma mensagem. Estes santos pastorinhos que amanhã celebramos, as 2 candeias que Deus escolheu para eliminar a humanidade, que mensagem assim sintética, ou não, podemos deixar destas 2 heróicas crianças? Olha, uma das coisas... Comecei por aí, se calhar vou terminar por aí, dizendo que uma das coisas que a mim mais me agrada sempre é esta pureza de coração. A pureza de coração faz muito bem ao nosso olhar, porque nos faz ver a Deus. E hoje em dia temos um olhar muito treinado para procurar aquilo que não presta e aquilo onde não está Deus. E faz-nos tanta falta hoje em dia esta atitude, não é? Faz, inclusivamente, muito bem à nossa própria saúde física. Não é? Porque nos faz procurar o que é bom e bonito, onde é que está Deus em cada coisa, e Deus está sempre. Deus não pode suspender a sua existência, ainda que às vezes esteja muito sumido, não é? E às vezes seja muito difícil de o encontrar, mas eu creio que Ele está sempre, acredito profundamente que Ele está sempre. Esta pureza de coração que caracterizava estas crianças é algo que nos faz muita falta, e traz uma magia, traz um brilho, e traz uma felicidade, e unifica-nos naquilo que é o grande sentido da nossa vida, que é um sentido também de missão, de entrega, de doação, de consolar esta humanidade, de trazer paz a esta humanidade, enfim. É tudo isto. Santa Jacinta, pastorinhos, sofrimento, numa altura, Padre, em que estamos todos a rezar nos terços, nas Eucaristias, com uma alusão especial ao sofrimento do nosso Papa Francisco no Hospital Gemelli, não é? Sim, aliás, acredito que quem estará a interceder mais fortemente pelo Papa, porque esse era também um dos pilares da Santa Jacinta, era rezar pelo Papa. Ao princípio ela nem sabia muito bem quem era, mas depois ela vai descobrir que era aquele homem vestido de branco a quem Nossa Senhora sempre foi dando a conhecer a estas crianças. E um dos grandes aliados de todos os Papas, e vai ser assim até ao fim do tempo, é a Santa Jacinta. E acredito que ela estará com certeza agora, e é bom para aqueles que nos escutam, que nos recomendemos, por intercessão da Santa Jacinta, a Deus, pelo aquilo que Deus quiser em relação ao Papa, porque o Papa não tem medo com certeza daquilo que possa estar para acontecer. Nós pedimos só é que ele se mantenha forte e firme na fé e no amor. O programa de hoje, Santa Jacinta, uma candeia para a humanidade, com o Padre Carlos Azevedo, capelão do Hospital Dona Estefânia. Começámos a falar do hospital, terminamos a falar do hospital. Que realidade é esta que as pessoas não veem na doença das crianças, dos mais pequeninos? É um hospital de sofrimento, mas também é um hospital de esperança. É um hospital de amor. Eu costumo dizer que a melhor escola do mundo de amor é aquele hospital, e qualquer hospital, então de crianças, por uma razão, não é? Porque nós temos ali, de facto, a melhor escola de amor, e temos uma coisa fantástica, os melhores mestres do mundo, que são as crianças. É fantástico. Padre, foi um prazer falar consigo. Obrigado. Mais uma vez aqui a nossa equipa de produção o trouxe, e ainda bem, o Padre Carlos Azevedo. Muito obrigado, Padre. Nós voltamos já a seguir para a segunda parte do programa de hoje, onde vamos ter o terço da Divina Misericórdia. Até já.